E Arrascaeta e Luiz Araújo, Mauro César Pereira, porque a informação que eu li, né, não apurei essa informação, eu li essa informação ontem, é que o Arrascaeta vai no sacrifício, que o objetivo do Departamento Médico do Flamengo, a pedido da diretoria, é tentar forçar uma barra. Não seria o momento para ele voltar, mas tentar forçar uma barra, já que é um jogo que pode decidir a temporada do Flamengo. Pode ser um fracasso de vez ou pode ter um ponto positivo, um título. Será que o torcedor rubro-negro pode esperar o Arrascaeta em campo e a situação do Luiz Araújo? Os dois na mesma situação. Claro que o esforço maior para o Arrascaeta poder jogar. Não deve jogar de saída, não creio, mas acho que a possibilidade dele ficar no banco hoje é razoável, eu diria. Ele deve ficar no banco. Estão antecipando a recuperação, tem um risco aí de agravar a lesão, mas assim, e daí, né? Essa altura do campeonato, da temporada, depois de uma série de fracassos, eles vão torcer para que o Arrascaeta possa jogar alguns minutos e estar inspirado. Mais ou menos como no jogo do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, que ele entrou durante o jogo, ele fez um gol de falta e deu um passe para o Wesley marcar o gol da vitória, por 2-1. Então você tem que contar com muita sorte, que ele está sem ritmo de jogo e tudo mais, enfim. O Flamengo é isso hoje, né? Completamente perdido, sem rumo, tentando uma vitória improvável domingo no Morumbi, desmobilizado, com total falta de sintonia entre o técnico e os jogadores, técnico perdido, insistindo em errar, o jogador preocupado em mandar beijinho para o ex-treinador, numa atitude absolutamente tacanha e desrespeitosa com o clube, com a torcida, e nada acontece, ninguém fala nem nada. Eu falei isso ontem e alguns rubro-negros ficaram indignados. Ele pode. Eu falei, não pode. Não, ele não Do pode. Jeito que foi sendo filmado, não pode. Ele pode porque o Landim e o Marcos Braz nada fazem, porque a diretoria do Flamengo hoje também é a diretoria que não se posiciona. Isso é inadmissível. Ele poderia cumprimentar o Dorival no jogo passado, que foi 1-1 no Maracanã, né? Ir até lá no banco, antes do jogo mesmo, vai até o banco de São Paulo. Né? Não, levar a camisa no vestiário, sem ninguém filmar, toma aqui, Dorival, minha camisa do jogo, acabou. Ele podia fazer qualquer coisa. Da maneira que ele fez, é óbvio que é uma atitude inadequada, provocativa. Isso, ele já saiu de campo muito vaiado, e a torcida vaiava e ele ficou rindo, meio assim, debochado. Aquele risinho e tal. Uma coisa também que... Porque assim, tem duas coisas que eu vejo de forma diferente. Uma é você ser vaiado pelo torcedor adversário e você responder. O torcedor adversário, ele quer o teu mal, ele quer que você se arrebente, que você não jogue nada. Ele está tentando te provocar. Então, quando ele vai, por exemplo, na Arena da Baixada, onde isso acontece muito, e a torcida vai lá e xinga ele mostra tatuagem com o troféu da Libertadores, come lá o biscoito, o bolo, sei lá que diabo que jogaram no campo, debocha dos caras, é uma guerra de nervos da torcida rival, adversária, com o jogador. Acho legítimo que ele reaja. Com a torcida do seu clube, nunca. Nunca, não pode. Ainda mais quando está jogando mal. A não ser que ele seja agredido. É a segunda vez que ele debocha. A não ser que ele seja agredido, agressão física, alguma coisa do gênero. Aí não. Agora, a vaia é legítima de um cara que pagou um ingresso caríssimo e ele não está jogando rigorosamente nada há muito tempo. Ele não tem mobilidade, ele não faz gol, ele não dá assistência, ele perdeu até pênaltis esse ano, coisa que ele não costuma perder. 3. Né? Então, assim, a fase dele é ruim, parece não ter autocrítica, não perceber que ele precisa melhorar, ele não aprimorou fundamento nenhum desde 2019 para cá, não melhorou o chute com o pé direito, não melhorou o cabeceio, não melhorou jogadas em velocidade, não melhorou o mano a mano, 1 contra 1. Piorou a arrancada dele. Exato, então assim, ele não é um jogador melhor do que era no seu auge do Flamengo, 2019, 2020, até um começo de 2021, parte de 2021, ele piorou como jogador, ele não dá o mesmo retorno, ele quer renovar o contrato, que só termina no final do ano que vem com aumento, e o clube admite dar um aumento, que eu considero uma idiotice até. Porque para você conquistar um aumento, você tem que fazer merecer. Ele não merece. E ainda faz isso. Tudo bem, o Dorival é um cara muito bacana, muito legal, que ele gosta dele. Agora você vê que jogo, que situação engraçada, né? Curiosa. Na quarta-feira, ele foi expulso, pateticamente. Não joga amanhã contra o Goiás, que está suspenso, em Goiânia. Foi expulso contra o Atlético Paranaense. Não tinha área para zona mista, então o jogador, no caso, ia dar entrevista ali no mesmo local onde o técnico fala, que é aquela bancada. E ele foi. A informação que eu obtive daqui, a informação foi que ele quis dar a entrevista. Foi lá, falou e defendeu o Sampaoli. Aí o Sampaoli faz um monte de bobagem no domingo, o Flamengo perde o jogo, uma péssima atuação, erros assim, crassos do técnico, perdido. Ele vai lá e manda beijo na presença de todo mundo, da imprensa, para o técnico adversário, que é o Dorival Júnior. Que negócio é esse?
Você acha que isso é momento para o cara ficar mandando beijinho para sei lá, para quem? No momento que estava filmado, né, Maurício? Ele exato. fez psiu ainda, ele quis chamar a atenção. Exato. Psiu. O Dorival até ficou meio sem entender, me pareceu. O que está acontecendo aqui? Não sabia quem era. O que está acontecendo aqui? Porque qual o sentido disso? Qual a necessidade disso? Porque no momento que o time perde um jogo importante, é que eu falo sempre, existe uma situação no futebol que os profissionais, as pessoas envolvidas no futebol têm que saber respeitar, que é uma espécie de, entre aspas, de luto, o luto da derrota. O time, quando perde um jogo importante, o torcedor, ele tá aborrecido, ele tá magoado. Não brinca com isso não, cara, entendeu? Não sacaneia o torcedor, não. O cara vê isso, o cara não gosta. Agora, os Gabigozetes, né? Esses defendem incondicionalmente, que são pessoas que parecem não entender nada sobre futebol, não sabem o tamanho do próprio clube pelo qual dizem torcer, e acham que porque o cara deu alguns títulos ali, com gols importantes, ele não pode tudo. A história do jogador de futebol, como o Gabriel, ela ainda está sendo escrita. E ele vai continuar escrevendo as páginas que ele protagonizar. Essas últimas são muito ruins. E acho até que ele está jogando no lixo, pouco a pouco, toda a idolatria que a torcida tem por ele. Toda não, que alguns vão morrer abraçados com ele. Mas você percebe claramente, não só em rede social, não. Domingo do Maracanã foi muito claro. A vaia foi sonora e não foi a substituição, não. A vaia foi para ele. A vaia foi para ele. O torcedor está cansado de ver o Gabriel entrar em campo e jogar muito menos do que pode e que deve. E custa muito caro. É um jogador muito caro. Quem ganha muito tem que entregar muito. Não existe a relação em que você ganha um altíssimo salário, premiações, etc., e você não devolve. Por que a torcida não vai ao Bruno Henrique? Mesmo não jogando bem domingo, como não jogou, ninguém jogou bem. Porque sabe que... O Arrascaeta, ele oscila muito e a torcida não vai. O torcedor sabe que aquele cara ali, se ele jogar mal, ele vai jogar mal, mas ele está sempre dando o seu melhor. Agora, além disso, ainda tem outras questões que são discutíveis. Da vida pessoal dele, é verdade, mas que geram incômodo. O cara quer ser cantor, quer não sei o quê. Qual é o objetivo da vida dele? O que ele quer fazer, afinal? Isso tudo que eu estou falando aqui não é contra o Gabriel, não. É a favor dele. É o que alguém tinha que falar para ele. Mas quem é que tem tamanho no Flamengo, coragem de chegar e falar para ele? Qual o dirigente que vai chegar e falar, Gabriel, qual é? Olha aqui quanto você ganha. Olha quanto você custa ao Flamengo. Olha a idolatria da torcida por você. Até porque com o Marcos Braz ele nem fala mais, né, Mal? Mas essa conversa não é conversa de amigo, é conversa de chefe. Então o Marcos Braz, o Landinho, os dois, um dos dois que chamar e falar. Vem cá, qual é, cara? O que está acontecendo? Você vai mandar beijo pro Dorival, você é igual a Dorival, liga para ele, manda o WhatsApp. Ou que você fosse à beira do campo ali na frente de todo mundo, dá um abraço nele. Isso é comum. Os jogadores abraçam, às vezes, o ex-técnico, mesmo o adversário, antes do jogo, que é um momento ali até de cumprimentos e uma certa confraternização. Os jogadores se cumprimentam quando são enfileirados ali, né? Na hora do hino, aquela coisa toda, aquele cerimonial. Agora, após o jogo, é uma outra situação. O jogo terminou. Quando é um jogo suave, ok. Mas é uma decisão, o time que ele defende perdeu, né? Não é hora para isso. É óbvio que não é hora para isso. Agora, tem gente que vai achar que ele pode tudo. Não pode tudo, é o que eu falo sempre. Zico faria isso? Não. Tem Zico no Flamengo? Não. Então não pode fazer, meu irmão. E outra coisa também, foi justamente num dia que a torcida exibiu aquele painel lá com vários ídolos históricos do Flamengo, com alguns exageros, né? Como o Diego Ribas aparecendo num plano até muito superior ao lado do Rondinelli. Aí é o fim da picada, né? Pelo amor de Deus. O Diego Ribas era o reserva do Flamengo nos títulos conquistados. Quando ele era titular absoluto, foi a época do cheirinho, que não ganhava nada, perdia tudo. O que ele está fazendo ali, eu não sei. Mas puseram paciência. Alguns exageros, alguns equívocos ali. Mas a maioria dos grandes ídolos históricos do clube estava ali. Tinha até Leônidas, Zizinho, Evaristo, caras do passado. Muito bacana aquilo. O Gabriel tem que estar ali em algum momento. Quando aquele painel for atualizado, o dia que ele parar de jogar, que todos ali são ex-jogadores, né? Ele vai aparecer ali, com toda certeza. Ele merece aparecer ali. Apesar de tudo que ele tem feito de ruim esse ano, com péssimas atuações. E essa conduta muito inadequada. Mas alguém tem que ter essa conversa com ele, cara. Porque isso é um papo profissional. Profissional. Isso aí não tem que partir acho que se ele não tem assessores, amigos, sei lá, empresário que fale para ele, o clube tem que falar. O que aconteceu com o Breno Lopes agora?